Irmãos, para a honra e a glória do Senhor Jesus, aqui nós estamos, Amém. né, para glorificar junto com a irmã o que o Senhor fez na vida dela, na casa dela. Viu, irmã? Você vai instigar uma inveja santa. Glória a Deus. Amém. Amém. Ô, Glória. Irmãos, vão dando glória de agora, porque logo em breve, muito em breve, será você trazendo seu testemunho. Então, Em nome de quem recebe essa palavra vai dando glória aí onde você está e agradecendo o Senhor as maravilhas. É isso mesmo, Érica. Glória a Deus. Glória, isso, Sanaquele. Restauração, Sanaquele. Resgate de vida. Oh, meu Em nome Deus. de Jesus. O Senhor vai visitar esse povo aí de coração duro, vai transformar, vai quebrar e vai trazer para os pés da cruz. Primeiro aos pés do papai, irmão. Primeiro Verdade. chega aos pés do papai e depois retorna, que é para ser a bênção completa, né? Glória ao Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos orar e em seguida a gente já repassa para nossa irmã, tá? A irmã já adiantou, irmãos, que ela é tímida, tá bom? Bastante. Então, a nossa condução aqui, quando é testemunho, para não atrapalhar muito o decorrer do testemunho, é colocar as perguntas aqui no chat, e assim, quando eu vou conseguindo, aí eu vou colocando dentro, irmã, as perguntas dos irmãos, tá bom? Sim. Porque às vezes são perguntas repetidas, as pessoas entram depois do início da live, aí aquilo ali já foi falado na live, é quando estiver no canal, rever e tem as suas respostas, amém? Amém. Certo. Então, onde você estiver, curva a sua cabeça agora, porque nós vamos fazer esta oração, que é para a honra e a glória do nosso Deus. Pai querido e amado, nesta hora, Senhor, a qual, Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença, nós levantamos a nossa voz, Pai, como intercessores, Pai, do nosso lar, da nossa casa. Senhor, aqueles a qual tem ministério, Pai, que foi dado a ele autoridade pelo Espírito Santo de Deus, para ele falar em nome do Evangelho, que ele levante suas mãos agora, também abençoando aqueles que estão aqui a ouvir. Que essa mensagem entre como uma faca em seu coração, trazendo respostas. Porque muitas vezes é necessário retirar uns pedaços, algumas coisas que estão atrapalhando chegar à verdade, à verdade. Senhor, me mostra um coração que tem um pedacinho ali com carne morta. Meu Deus. E normalmente, quem entende de medicina sabe que é retirada, é feita uma raspagem, uma limpeza. E o Senhor está falando que vai ser feita uma limpeza, uma retirada daquilo que não é para estar lá. O Senhor vai limpar para que vida nova venha aparecer, venha restaurar, venha entrar nesta casa, no seu coração, no coração daquele que vai estar ouvindo esta mensagem no canal, no YouTube, porque tudo é para a honra e a glória do Senhor Jesus. O Senhor está restaurando corações esta noite. O Senhor está restaurando ministérios, alianças, eu creio e profetizo restauração de ministério, restauração de alianças na presença do Senhor. Muitos levitas que estão com a boca travada, calada. O Senhor diz, eu vou como quem coloca as tenaz na boca e te dou um cântico novo, eu te dou uma fala diferente e tu vais glorificar o meu nome em meio à luta, em meio ao deserto. O Senhor vai fazer e vai acontecer. Profetiza sobre a tua casa, sobre o teu ministério. O Senhor tem portas abertas para aqueles que creem, têm fé para isso. E eu tenho fé. Se você não tem fé para isso, eu tenho fé por você, para que a sua casa venha a ser restaurada. O ministério que o Senhor colocou sobre minha vida é orar por famílias, é falar em nome dele, é restaurar casas, é falar o coração de mulheres que está com o coração doente, cansado, caído. E o Senhor me levantou no meio de um povo tão sofrido, que é o povo, essas mulheres, na sua grande maioria, porque no canal 80% são mulheres, e o Senhor me levantou para falar, para ser voz,
no meio dessas mulheres. Eu sou voz em oração, em intercessão na sua vida. Eu estou aqui como intercessora para orar pela sua casa, seu ministério, sua família, para sarar, para curar o seu coração. Em nome de Jesus, sara e cura, Pai. Cada um que aqui está, Senhor. Sara, Senhor, também os varões que estão aqui, Pai. Homens tementes, Pai amado. Homens que andam na tua presença, Pai. Homens que não negociam, Senhor, com banquetes, que não desce, Senhor, para a orgia, para fazer do seu corpo prostituição, mas sim aqueles que se colocam de joelho na presença do Senhor. O Senhor está falando, o Senhor está dizendo para todo aquele que nele crê, que anda conforme está a palavra do Senhor. Ei, eu tenho águas vivas descendo do trono para sobre a sua vida, sobre a sua casa, e você vai receber bênçãos, e bênçãos que descem do céu, que irão lavar, remir, restaurar, reestruturar, devolver aquilo que foi levado. O Senhor vai reestruturar. Em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor cubra a sua casa, a sua família. Levanta a tua mão assim em direção onde você acredita que está seu cônjuge, onde você acredita que tem a necessidade de ir, esse Espírito Santo de Deus agora, fazer um confronto. Então, Espírito Santo de Deus, nesta hora nós estamos aqui com imposição de mãos. Imposição de mãos. Espírito Santo, encontra lugar nessas vidas, nesses corações. Espírito Santo, entra e constrange do pecado. Constrange esse povo do pecado, Pai. Constrange do pecado em nome de Jesus. Que as nossas mãos tenham, Pai, força e poder na presença do Senhor para repreender todo o principado, toda potestade, todo espírito maligno, toda amarração, toda corrente, toda palavra contrária, tudo aquilo, Senhor, que não provém dos céus. Que as nossas mãos agora sejam mãos santas, que estão agora levantadas e intercedendo pelo teu Espírito Santo, que vai alcançar e restabelecer governo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quem crê, dá um amém aí onde você está. Recebe essa palavra, recebe e coloca no teu coração para a honra e a glória do Senhor, porque a honra e a glória é toda dele. Aleluia. Minha irmã Jennifer, Sim. é com você. Nós estamos Obrigada. ansiosos para ouvir, irmã. Então, graça e paz, amados, né? Eu me chamo Jennifer, né? Sou casada com o Marcelo e a gente já tem 7 anos de casado, né? Mas a gente começou a namorar em 2011 e em 2012 nós tivemos o nosso filho, o Samuel. Quando eu engravidei dele, nós não éramos casados, né? Então, desde aí a gente já deu a primeira brecha, né? Que precisava ser fechada na nossa vida. Em 2012 nós tivemos o nosso filho Samuel, agora ele vai fazer 10 anos, agora em dezembro. E quando nós casamos, né, em 2015, nosso filho já estava com 2 anos, e nós casamos, fomos para nossa casa, porém, nesse período que a gente casou, a gente começou a viver mesmo, entender o que era ter uma vida de casado, né? As responsabilidades que aquilo exigiam de nós. E nesse mesmo ano a gente descobriu que o nosso filho era autista, né? Então foram anos de muita mudança na vida da gente e que a gente não soube lidar tão bem assim nesse período. A gente descobriu, né? Quando a gente descobriu, foi um baque muito grande para os dois. Eu tive que parar de trabalhar para poder começar a fazer as terapias do Samuel. E no meio desse percurso, a gente se perdeu um do outro e se perdeu também da presença de Deus, né? E eu comecei a pensar comigo mesma, por que Deus estava fazendo aquilo comigo, né? Por que não poderia ter um casamento normal, um casamento feliz, né? Entre aspas, né? Ter um filho,
típico, né? Como todo mundo tinha. E foi uma batalha para mim naquele ano e para ele também aceitar o fato de que o nosso filho era autista. E foi aí que começou mesmo os nossos problemas dentro de casa. Ele não aceitava a condição do nosso filho e a gente brigava muito também por questões financeiras, né? Como eu parei de trabalhar na época, as coisas pesaram bastante para nós, principalmente para ele, porque ele acabou assumindo toda a responsabilidade da casa sozinho. E na época ele não tinha aquele entendimento de que ele era o provedor da casa, né? De que, de certa forma, era obrigação dele, assim, suprir as nossas necessidades da casa, enquanto eu cuidava da nossa casa e do nosso filho. Nesse meio período de tempo, assim, que a gente ficou casado, esses 3 anos que a gente ficou casado no início, foram anos que a gente nunca foi de brigar, de discutir, mas a gente se afastou um do outro, né? E eu percebi que ele começou a não ir para a nossa cama de madrugada. Ele chegava do serviço, trabalhava o dia inteiro e começou a dormir no sofá. E aquilo começou a me incomodar bastante, né? Aquilo começou Eu comecei a orar, comecei a clamar e pedir para Deus me mostrar onde que estava o erro, onde que a gente estava falhando. E o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, eu nunca peguei o celular dele para olhar. A gente sempre respeitou muito o outro nessa parte. A gente sempre teve essa confiança. Então, eu nunca peguei telefone, nunca peguei celular dele, sem esses negócios. Assim, nunca foi do meu interesse em saber. Mas nesse dia, o Espírito Santo virou para mim e falou assim, olha, pega o celular, dá uma olhadinha. E eu falei assim, não, não vou não. Não vou fazer isso não. E aquilo me incomodou durante alguns dias e eu comecei a notar a diferença dele dentro de casa, já não conversava mais, já não almoçava mais com a gente, não tomava mais café, já chegava do serviço e já pegava direto o celular, né? Então aquilo começou a me incomodar bastante. E um dia, no domingo de manhã, eu fui para a igreja. Quando eu voltei, ele estava dormindo ainda. Eu falei assim, eu vou olhar. E no momento que eu peguei o celular dele, eu comecei a procurar assim, rodando, e alguma coisa falou comigo assim, vai lá nas conversas arquivadas. E quando eu fui nas conversas arquivadas, eu achei uma conversa dele com uma moça lá do Espírito Santo. A gente é de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E nessas conversas, tipo assim, não tinham conversas obscenas nem nada, mas para mim o fato de você falar com o outro assim, um beijo no cangote, um cheiro, para mim isso já é o início de uma traição. Para mim ali o respeito já não existe mais, né? Verdade, né? Então foi um momento em que a gente realmente assim, que eu olhei para ele e falei assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas a gente precisa resolver isso, né? E a gente sentou, conversou e ele falou comigo assim, não, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais conversar com ela, vou bloqueá-la, né? Eu não terei mais contato com ela. E ele falou assim, e você pode confiar em mim que eu não vou fazer mais isso. Passou alguns dias, a gente foi para um sítio, para casa de uns amigos dele, e nesse sítio ele nunca havia bebido, assim, nunca havia, como que eu posso dizer, bebido, passado finais de semana bebendo, eu nunca tinha visto ele durante o tempo que a gente conheceu fazendo isso. E nesse dia que a gente foi nesse sítio, ele bebeu 48 horas direto com os amigos dele. E aquilo eu entrei assim para dentro do quarto lá da casa da menina e comecei a chorar e falei, Deus, por quê? O que é isso que eu estou vivendo? Não foi isso que eu desejei para mim. Não foi esse o marido que eu te pedi, não foi esse o esposo que eu queria para minha vida. E a gente ficou 4 dias nesse sítio, só que eu fiquei totalmente entristecida dentro do quarto. E eu não tinha como ir embora de lá, porque o meu desejo era ir embora. Aí, quando chegou no domingo, na hora da gente ir embora, ele virou para mim e falou assim, eu vou para casa da minha mãe.
você vai para nossa casa e eu vou para a casa da minha mãe. E eu falei com ele assim, falei, olha, você não vai para a casa da sua mãe. Ele falou, eu vou. Eu falei assim, é uma decisão sua, você vai para a casa da sua mãe? Ele falou assim, vou. Aí eu falei assim, então tá bom. Amanhã você vai voltar para casa? Ele falou para mim, não sei se eu vou voltar. E nesse domingo ele foi para a casa da mãe dele. E na segunda-feira o meu filho tinha uma consulta com o assistente social. E a assistente social virou para mim e falou assim, olha, eu preciso dos documentos do seu marido. Porque é para a gente dar entrada no processo dele, para a gente poder conseguir, né, todos os benefícios, tudo aquilo que ele tem direito, a gente precisa dos documentos do seu marido. E eu liguei para ele e falei assim, Marcelo, a moça está pedindo os seus documentos. E ele virou para mim e falou assim, não precisa me colocar como membro da família, porque eu estou te pedindo o divórcio. Aí, aquele momento assim, eu subi para uma pracinha, meu filho estava na escola. Meu Deus. Eu subi para a pracinha assim, sentei no meio da praça e comecei a chorar. E eu só sabia chorar, no meio da praça. E eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Por que uma decisão assim tão drástica, né, tão imediata? Aí a gente conversou mais tarde, ele falou assim para mim, eu preciso de um tempo. Aí eu falei assim, olha, não existe essa questão de tempo em casamento. Na minha opinião, né, não existe essa questão de tempo. Eu não vou te liberar para você viver a sua vida do jeito que você quer e quando você pensar que tá tudo bem, você voltar para mim. Falei com ele, falei assim, então você decide o que você quer. Ou você fica dentro de casa e a gente vence junto o que a gente tem que vencer, a gente busca, a gente começa a jejuar, a orar pela nossa vida, pelo nosso casamento, ou você realmente sai fora. Aí ele virou para mim e falou assim, então eu quero o divórcio. Ele falou assim, eu não quero tentar, eu quero o divórcio. Eu falei assim, tudo bem, então eu vou te dar o divórcio. E nesse dia ele saiu de casa. Foi em outubro de 2018, ele saiu de casa. Eu não trabalhava, né? A gente morava numa casinha pequenininha, mas que era suportável para nós dois, e o Samuel. E naquilo eu pensei assim, Deus, como que eu vou fazer agora? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou sustentar o Samuel? Como que eu vou arcar com as despesas da casa? Como que eu vou fazer tudo isso, sendo que eu nem estava preparada para isso, né? Porque foi tudo muito rápido, não foi uma coisa que começou no ano passado e a gente foi levando, foi tudo muito rápido. E eu não consigo te falar onde que foi que a gente errou. Aí ele foi para a casa dos pais dele. Nesse período que ele foi para a casa dos pais deles, eu ainda morei 6 meses nessa casa nossa sozinha, com meu menino. Até num dia que aconteceu algumas coisas lá, como eles tentaram assaltar a casa, e eu estava lá sozinha de madrugada, e meu pai virou para mim e falou assim, olha, você não vai ficar aí mais sozinha. Você vai vir morar comigo. E eu fui morar com meu pai e com meu filho, e depois eu fui morar com a minha mãe. A gente mudou para Joatuba, porque eu precisava trabalhar, precisava cuidar das minhas coisas. E nesse meio período a gente conversou 3 vezes. Nas 3 vezes eu perguntei para ele, você tem certeza que é isso que você quer? Você tem certeza que é isso que está no seu coração para você fazer? E ele falou para mim, sim, eu preciso viver minha vida. Eu preciso ser feliz, porque eu não sou feliz com você. Aí eu falei assim, tudo bem, então a partir de hoje vai ser a última vez que eu vou te perguntar isso, eu não te pergunto mais. Mas no meu coração eu estava muito entristecida, muito, muito entristecida mesmo. Chorava as madrugadas inteiras, orava, clamava, pedia a Deus o tempo todo para restaurar o meu casamento. Falava assim, Deus, traz ele de volta. Deus, muda a situação, muda a história, né?
Falei assim, eu não casei para separar, né? Eu não casei para viver o que os meus pais viveram, né? Não é isso que eu desejo para o meu filho. Aí, nesse período, eu morei com a minha mãe, e na semana que eu mudei para a casa da minha mãe, eu fui numa células lá, né, onde ela frequentava, e nesse dia, as células foi maravilhosa. Deus falou assim comigo, falou no meu coração de uma forma assim, que aquela tristeza que eu já estava carregando há 7 meses dentro do meu coração, Deus virou para mim e falou assim: minha filha, não se preocupe, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Né? E no meu coração eu pensava assim: nossa, será que Deus vai me dar outro casamento? Será que Deus vai me dar outra família que vai ser melhor do que a que eu já tinha, do que eu vivia? Né? Vai mudar minha vida, vai mudar minha história. Pois agora Deus vai me dar uma vida maravilhosa. Né? Foi a primeira coisa que eu pensei no momento, né? Porque já havia se passado 7 meses e ele não tinha me procurado para voltar, não tinha procurado para nada. Aí, com o tempo, a gente começou a conversar sobre as questões do Samuel, né? Porque a gente precisava conversar sobre as questões dele. E ele virou para mim e falou assim, eu virei para ele e falei assim, olha, Marcelo, já se passaram 8 meses. A palavra de Deus fala que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Da mesma forma que o que é desligado na terra é desligado no céu. Por isso, você saiu de casa, você me pediu divórcio. Então, agora eu quero divórcio. Eu preciso. Tinha quantos anos? Samuel já estava com 5 anos. 5 anos. Para 6 anos, quando a gente separou. E eu falei com ele, falei assim, eu não posso ficar presa a você enquanto você vive sua vida da forma como que você quer. Mas nesses 8 meses eu orei, a Sana, né, a Sana Kelly, ela foi testemunha junto comigo, ela me ajudou muito em oração, e ela sabe o quanto que eu orei, quanto que eu clamei para que Deus restaurasse meu casamento, restaurasse, mudasse ele, né, trabalhasse na vida dele. Aí, um dia eu falei assim, quer saber, Deus, eu não quero mais, agora quem não quer sou eu. Falei assim, eu não quero, agora eu quero divórcio, agora eu vou viver minha vida. Aí, eu liguei para ele e falei assim, olha, Marcelo, você pediu divórcio. Eu vou viver minha vida. Aí eu falei assim, você pediu o divórcio, então eu vou dar entrada no divórcio. Eu falei, que dia que você pode me encontrar para a gente ir no fórum? Aí ele falou para mim, falou assim, tal dia eu te encontro. Aí eu falei, tá, vou te esperar na porta do fórum. Eu fui, ele não foi. Aí eu fiquei lá na porta do fórum, esperando. E eu liguei para ele, ele não me atendia. A moça do fórum ligou, ele não atendia. E ela virou para mim e falou assim, olha, para o divórcio ser amigável, tem que vir os dois. Se você entrar agora com o processo, o divórcio vai ser litigioso. Ela falou assim, como ele pediu o divórcio, você quer aguardar mais uma semana? Você aguarda mais uma semana, a gente remarca, a gente agenda, você traz todos os documentos que você precisar trazer e vocês vêm junto para a gente dar entrada no divórcio. Porque ela falou assim, porque você não pode entrar sozinha porque vocês têm um filho. Quando entra com filho é diferente. Eu falei com ela, falei assim, não, então vamos remarcar que na semana que vem ele vem. Aí mandei mensagem para ele, falei assim, olha, fiquei esperando, você não apareceu. Falei assim, você tem que levar tal documento, e mandei fotos de tudo que a mulher tinha pedido. Aí marcou de novo, ele não foi na semana seguinte. E eu falei que ele já estava ficando muito nervosa com aquilo, né? Já estava ficando irado. Falei assim, mas que coisa, você me pede o divórcio, mas você não vai lá para dar entrada no divórcio, para assinar o divórcio. Eu estou querendo também ficar livre dessa situação logo, né? Aí ele falou comigo assim, não, eu estou muito ocupado, não deu para ir não, né? Eu perdi o horário, não sei o quê. E não foi. Aí isso já era novembro, né? Aí entra dezembro, o fórum não funciona e só retorna em janeiro. E em novembro, né, quando ele não apareceu uma segunda vez, eu orei e falei assim, Deus, em nome de Jesus,
Se não for da tua vontade, se não for do teu querer, tira de mim. Eu pedi, eu falei, tira de mim todo sentimento, tira de mim toda ilusão, tira de mim, porque eu não quero viver com a sensação de que a gente vai voltar e a gente não vai voltar. Eu falei assim, então o Senhor tira de mim, tira do meu coração todo sentimento, tira da minha mente, tira do meu coração, tira de mim, porque eu não quero viver assim. Isso foi em novembro. Quando foi em dezembro, a moça do fórum marcou de novo para o dia 3 de janeiro, eu lembro direitinho, que foi uma semana antes do meu aniversário. A moça do fórum marcou dia 3 de janeiro, ela falou assim, olha, o fórum vai voltar a funcionar dia 3 de janeiro. Então, você vem no dia 3 de janeiro, tá o horário que já está agendado. E nesse dia eu liguei para ele e falei assim, olha, Marcelo, esse dia eu fui muito taxativa com ele, eu falei assim, o fórum volta a funcionar dia 2 de janeiro. Então, no dia 3 de janeiro, eu quero você na porta. Se você não for na porta, eu vou entrar com divórcio litigioso. Eu falei, já se passaram 1 ano. Já deu tempo de você pensar no que você queria pensar, já deu tempo de você viver o que você queria viver e rever a sua vida. Eu falei assim, eu não quero mais isso para mim. Então, você, no dia 3 de janeiro, eu quero que você esteja no fórum, porque se você não for no fórum, eu vou entrar com litigioso. Aí, ele virou para mim e falou assim, Jennifer, depois a gente conversa, porque no momento eu não posso conversar com você. E eu trabalhava à noite. Irmã, me tira aí uma dúvida. Você falou que quando você mexeu no telefone, você trocou umas mensagens, depois você foi para casa da mãe dele. Era tudo indícios ou realmente tinha alguma coisa, ou tinha uma pessoa mesmo? Ele conversou com essa menina, e mesmo depois que ele tinha prometido para mim que ele não ia conversar com ela, ele ainda conversou com ela outras vezes. Mas como ela morava no Espírito Santo, eles não chegaram a se encontrar, né? Foi mais por telefone mesmo. Até onde eu sei, realmente eles não chegaram a se encontrar, né? Entendi. Mas ele se relacionou com outras pessoas enquanto ele estava na casa da mãe dele, né? Foi viver a vida dele que Ele ele foi, acha que é ele verdade. foi ser feliz do jeito que ele queria ser feliz, né? Ele não estava feliz, ele não estava bem, ele foi viver a vida dele lá. Aí, quando foi no finalzinho de dezembro, e depois disso a gente não conversou mais. E o nosso filho faz aniversário em dezembro. E nesse ano a gente ia fazer uma festa para ele, né? Que ele tinha pedido. E ele foi com os pais dele, com a irmã dele, mas a gente não conversou nessa festa. Ele ficou para lá, cumprimentei todo mundo normalmente. Ele tomou conta da família dele, eu tomei conta da minha, e pô, a gente cantou parabéns, cada um foi pro seu canto. Aí ele, nessa semana, ele tinha ligado para mim, nessa semana do aniversário de Samuel, e ele falou para mim, Jennifer, eu preciso muito conversar com você. Ele falou assim, tem como a gente se encontrar pra gente conversar? E eu trabalhava de madrugada, né, lá no hospital, na UPA-JK. E eu falei com ele, falei assim, olha, amanhã eu tô de plantão. Se você quiser, a gente se encontra próximo da UPA e a gente conversa. Eu falei assim, é urgente, você precisa muito mesmo conversar comigo, é referente ao Samuel, tanto que eu já não tinha nem esperança mais de que a gente fosse voltar. E eu falei assim, é referente ao Samuel. Ele falou assim, quando a gente se encontrar, eu te falo o que que é. E eu fui, mas eu não fui mais com expectativa de que a gente pudesse reatar o nosso casamento, né? Aí, quando eu cheguei lá, a gente se encontrou próximo do hospital, e ele virou para mim e falou assim, olha, eu sei que a gente não tem como apagar o que a gente viveu, mas já tem uns 3 meses que o Senhor tem me incomodado e que eu tenho orado. E foi justamente quando eu pedi para que Deus tirasse de mim todo o sentimento de mágoa, de raiva, porque eu falei com Deus que eu não queria sentir nada. Eu não queria sentir amor, mas também não queria sentir raiva. Eu não queria que ele tivesse preso a mim de forma nenhuma, entendeu? Então, foi naquele momento que ele começou a se sentir incomodado, né? Eu vou
tenho certeza no meu coração que foi Deus que começou a trabalhar a partir daquele momento na vida dele, onde que ele deu liberdade para Deus começar a trabalhar. E ele falou assim que naquele momento ele já estava, que Deus tinha incomodado ele, né? E que ele tinha percebido que o que ele tinha feito era imaturidade da parte dele. Que foi imaturidade, que ele não tinha ciência do que ele estava fazendo, que ele achou que ser feliz era viver a vida e boa. E naquele momento ele virou para mim e falou assim: você tem todo o direito de dizer não para mim, mas eu queria te pedir para a gente reatar o nosso casamento e para a gente tentar novamente mais uma vez. Naquele momento eu fiquei assim, nossa, e agora? O que eu vou responder? Agora quem estava querendo viver a vida era eu, quem estava querendo ser feliz era eu. Aí eu falei assim, nossa. Aí eu falei assim, Deus, não foi isso que eu te pedi. Te pedi lá atrás. Mas eu virei para ele e falei assim, olha, não tem como apagar tudo que a gente viveu. Não tem como apagar todas as mágoas, todas as feridas nesse momento aqui que você está me pedindo perdão. Aí eu falei com ele, mas é um processo. Falei com ele assim, agora eu não consigo te responder que eu vou te perdoar. Mas eu gostaria que a gente entrasse em oração juntos. E se realmente for o propósito, se realmente for aquilo que Deus tem para nós, Deus vai restaurar a nossa vida por inteiro. Como ele me prometeu lá no início, que a honra da segunda casa seria maior do que a primeira. Mas vai ser um processo, porque mágoas ficaram, feridas ficaram abertas, né? E eu falei com ele assim, eu vou estar conversando com o meu pastor, eu vou estar buscando conselho, né? Diante da igreja, e a gente volta a conversar. Aí realmente eu marquei com os pastores da minha igreja, né? E no momento em que eu procurei o pastor, que a gente conversou, eu falei com ele, foi assim, ele acompanhou o nosso processo, né, de separação, acompanhou o nosso processo eles me ajudaram bastante, foram um apoio, assim, imenso na minha vida, né, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. E eu conversando com ele, o pastor virou para mim e falou assim, minha irmã, a gente sai de um casamento, isso ficou muito no meu coração, a palavra dele. Ele falou assim, a gente sai de um casamento achando que a gente não é feliz e olhando para a grama do vizinho, porque a grama do vizinho para a gente sempre é mais verde. Você olha para o seu vizinho, tá lá aquele casal, né, de Doriana, de Margarina, com os filhos perfeitos, com a vida perfeita, mas você não sabe o cupim que tem debaixo da grama. Você não sabe o que cada casal vive dentro de sua casa. E ele falou comigo assim, e você casar com outra pessoa, viver com outra pessoa, você só vai mudar de problema. Aí ele falou assim, você não vai mudar de marido, a sua felicidade não vai mudar, porque a outra pessoa que você vai arrumar para sua vida também vai ter momentos bons e momentos ruins. Ela vai te trazer felicidade e ela também vai te trazer infelicidade. Então, a única coisa que você vai fazer no momento, se vocês não reatarem o casamento, é mudar de grama, que talvez está com mais cupim do que você imagina. Aí ele falou comigo assim, então vocês fazem assim, né? Como ainda existem, né, mágoas que precisam ser resolvidas, sentimentos que precisam ser trabalhados, você não vai sair da casa da sua mãe e já vai morar com ele. Vocês vão se dar um prazo de 3 a 6 meses, onde vocês vão voltar a se conhecer, onde vocês vão voltar a reatar os laços de vocês. E quando você tiver certeza no seu coração que você deseja voltar para ele, que Deus restaurou aquilo que foi quebrado, né? A aliança que foi rompida, aí sim vocês voltam a morar juntos. Para que não aconteça também essa questão, né? Até mesmo para o Samuel, né?
por ele ser autista, toda mudança para ele foi muito complicada, né? Ele, de certa forma, foi o que mais sofreu com tudo isso, porque coisas que tinham avançado no tratamento dele regrediram bastante. Então, se a gente voltasse naquele momento e separasse novamente, seria um outro trauma que ele viveria na vida dele e a gente não saberia como que aquilo ia atingir, né? Então, a orientação que eu tive do meu pastor, ele falou assim, se namorem primeiro, né? Mas aí ele ainda falou assim, mas não é namorar de ir pra cama, não, é namorar mesmo, é namoro santo. É como se vocês estivessem se conhecendo, para que vocês possam se conectar novamente, conectar a vida espiritual de vocês, conectar a vida familiar de vocês, conectar vocês dois, para depois vocês decidirem voltar a morar juntos. E nesse processo a gente seguiu, né, as orientações do pastor, e foi onde a gente decidiu realmente reatar o nosso casamento e voltar a morar junto. E desde o ano de 2020, a gente reatou o nosso casamento. E a gente tem vivido o melhor de Deus na vida da gente. Eu digo em questões financeiras, questões emocionais, né? A gente tem buscado, né, a presença de Deus junto. A gente amadureceu muito mais, tanto ele quanto eu. Esse período que a gente viveu separado foi um período de amadurecimento para os dois. Foi um período de sofrimento, mas foi um período onde que a gente pôde reconhecer também aquilo que a gente fez de errado. Tipo, a apatia, às vezes, dentro de casa, né? Tipo, a questão financeira mesmo, que quando eu não estava trabalhando, e ele me dava 10 reais, mas ele me cobrava aqueles 10 reais de volta. E eu ficava assim, eu falei assim, mas como que eu vou te pagar 10 reais de volta? Aí ele falou assim, não, quando você receber, você me devolve meus 10 reais. Ele não me dava senha de cartão, ele não me dava nada referente a... Na opinião dele, o dinheiro dele era dele, não era nosso. Hoje, não. Hoje, ele, a primeira coisa que ele faz quando ele recebe é falar comigo assim, meu bem, recebemos. Meu bem, o dinheiro é nosso. Meu bem, é a nossa família, é a nossa vida. Nós dois somos um. E até hoje, para mim, né, como a gente viveu assim, 4, 5 anos vivendo um período estranho, que para mim era um casamento normal, mas depois eu descobri que não era. Hoje, quando ele fala assim comigo, eu fico estranha, eu penso assim, Deus, será que é a mesma pessoa que eu casei há 7 anos atrás? Aí outro dia ele falou comigo assim, ô meu bem, toma um dinheiro aqui pra você. Eu falei assim, mas não tem como te devolver isso não. Aí ele falou assim, não, eu não tô te pedindo pra você me devolver nada, não. Ele falou assim, o dinheiro que eu recebo é nosso. É a nossa família, é a nossa casa. Aí ele falou comigo assim, eu sei que lá no passado eu errei muito em relação a isso, mas eu não tinha entendimento de que eu era o provedor da casa. Ele falou assim, hoje eu entendo que o seu dinheiro é nosso, que o meu dinheiro é nosso, e que a gente tem que fazer o melhor pela nossa família, que nossa família é o primeiro ministério. Então, tipo assim, foi uma restauração para ambos, né? Um amadurecimento para ambos, um amadurecimento espiritual, um amadurecimento emocional, entendeu? A gente viveu muita coisa nesse período que a gente estava separado. Foram períodos que eu orei muito, que eu chorava muito de madrugada. Né? A Saninha tá aqui, que ela não me deixa mentir. Ela foi lá para minha casa uma vez e a gente passou a noite orando. E ela falava comigo assim, não, eu creio na restauração do seu casamento, eu creio que Deus vai fazer a diferença no seu casamento. E eu falava com ela assim, mas já se passou 7 meses. Se Deus não restaurou agora, Deus não restaura mais. Né? Aí a Saninha falava comigo assim, não, tudo tem um tempo de Deus. Tudo tem um tempo de Deus, Deus vai restaurar o seu casamento, Deus vai restaurar a sua família, vai restaurar a sua vida. Entendeu? Então, hoje, o que eu posso dizer é que a gente tem vivido o melhor de Deus para nossa vida. E que tem sido um casamento abençoado. A gente tem, sim, as nossas lutas, né? Tem as nossas falhas como ser humano, como pessoas.
mas eu vejo uma mudança enorme, uma mudança de caráter, uma mudança de mente, uma mudança espiritual na vida dele, né? Ele tem buscado mais a Deus, ele tem buscado, né, buscado primeiro o reino de Deus, e isso tem feito uma diferença muito grande na vida da gente, entendeu? Então, hoje a gente já está morando eu, ele, o nosso filho novamente. A gente tem vivido a nossa vida, a gente tem buscado ajudar um outro, tem sido suporte para o outro. E muita coisa mudou. Muita coisa mesmo. E eu creio que Deus ainda tem muita coisa ainda para fazer, para mudar na nossa vida. Jennifer, eu percebi que mais te mexeu contigo na história de vocês nesse deserto não foi o fato da traição, de estar conversando. Isso, de certa forma, trouxe assim, uma dor, mas foi com os filhos de vocês. Foi com meu filho. O filho da gente é uma peça muito importante para a gente, né? Assim, eles são muito preciosos. E eu vivi uma infância que eu não tive pai presente na minha vida, né? Eu não tive. Meu pai separou da minha mãe separou do meu pai, eu era um bebê, eu não tinha nenhum ano. Então, quando eu era criança, eu falava assim, quando eu casar, o meu filho vai ter um pai, né? Quando eu tiver meu filho, quando eu tiver minha família, meu filho vai ter um pai, né? E eu orava para Deus e falava assim, Deus, dá um pai para o meu filho, um pai que vai cuidar, um pai que vai zelar. Então, no momento que a gente descobriu a questão do autismo, eu acho que foi ali, porque foi muito difícil para a gente, né? Foi um baquezinho assim muito grande. Eu falo que para mim foi como mãe, né? Para ele também, como pai, né? Quem sou eu para falar do sentimento dele? Mas ele levou mais tempo para processar, para aceitar isso, né? E nesse período a gente se afastou assim, porque eu passei a viver em função do Samuel. Eu parei de trabalhar, eu parei de fazer coisas, eu passava o dia inteiro em clínicas, em hospitais, para viver, tipo assim, cuidar dele, para ter progressos, para que ele pudesse ter uma vida normal. Então, eu sei que eu falei também muito nessa parte, porque ao mesmo tempo que eu dei muita atenção para o Samuel, entre aspas, eu negligenciei o Marcelo como esposo. Porque às vezes ele chegava do serviço, eu já estava muito cansada. Às vezes ele chegava do serviço de madrugada e eu já estava exausta, cansada, o dia inteiro com o menino, o dia inteiro andando na rua, né? Tem coisa de casa para fazer, as coisas para ele mesmo, arrumando a casa, comida. Então ele chegava em casa às 11h30 da noite, meia-noite, e saía de casa às 5, 6 horas da manhã. Então, mesmo que eu ficasse esperando ele acordado, ele chegava, eu ia dormir. Ou então ele chegava, a gente conversava um pouquinho assim, ele ficava sentado lá no sofá e eu ia dormir. Então, tipo assim, nesse tempo eu percebi que a gente negligenciou bastante um ao outro, tanto ele quanto eu. E eu, através disso, né, foi onde eu creio que se abriu as brechas para que ele pudesse conversar com outra pessoa, que desse atenção, né, que conversasse com ele até de madrugada, 3, 4 horas da manhã, né? Então, tipo assim, mas ainda assim, na minha visão, aquilo já era traição, né? Igual eu falei, aquilo, tipo assim, quando o respeito acaba, né? Acaba a partir do momento que você manda um beijo para outra pessoa com que você vê que tem uma intenção diferente, né? Que você vira para a pessoa e começa a mandar coisas mais, vou colocar carinhosas, mas a gente sabe que não são carinhosas, né? Então, Jesus já fala isso, né, irmã? Se olhar com a intenção, com a intenção, já é traição. Então, para mim, aquilo já era traição. Então, na verdade, a questão dele ter conversado com essa menina, a questão dele ter se envolvido com ela verbalmente, mas ele teve a intenção, era desejo da parte dele. Né? Não importa se ela morava no Espírito Santo, Brasília, seja lá onde que fosse que ela morasse. Entendeu? Então,
aquilo para mim me machucou muito, me feriu muito, né? Então, a gente conversou naquele momento e ele falou para mim assim, eu não vou mais conversar com ela. E eu acreditei na palavra dele. Porém, depois eu continuei sabendo, continuei vendo que ele conversava com ela. E escondia as conversas, mas conversava, né? Então, eu lembro que uma vez, quando ele já tinha até saído de casa, a gente tinha um amigo em comum, que era muito amigo dele. E esse amigo dele me ligou para saber como que eu tava, né? Para dar apoio, né? E eu perguntei para esse amigo dele assim: ô Gustavo, o Marcelo continua conversando com a menina? Eles já estão se encontrando? Porque na minha cabeça ele já estava saindo de casa para encontrar ela. Aí eu falei com ele assim: eles já estão se encontrando? E o Gustavo falou comigo assim: ô Jennifer, não me pergunta coisas que vão te ferir e te magoar. Tem coisas que é melhor a gente não saber, pra gente não ficar imaginando e se ferindo mais ainda. Então, naquele momento que ele falou aquilo comigo, eu já sabia que estava acontecendo alguma coisa. Mesmo que não fosse com ela, era com outra pessoa, né? E eu, nesse dia, eu liguei pra Sana e chorei muito. Falei, Sana, não tem mais volta. Agora acabou de vez. E a Sana ali o tempo todo comigo orando e falando assim, não, amiga, Deus tem propósito em cima disso. Era você dizer, mas não tem mais jeito, Não tem senhor. mais Eu jeito. conheço os planos que tenho a vosso respeito. Não é? E foi muito lindo, foi muito maravilhoso o que a gente tem vivido, o que a gente passou, serviu sim como aprendizado. E quando a gente lembra, eu não lembro mais com tanta dor, igual eu sentia naquele ano, naquele falar. Foi um ano de muita tristeza para mim, muita, muita mesmo. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim: Nossa, mas você só anda triste. Nossa, mas você só anda triste. E eu falava assim: Não, gente, eu estou normal. Mas no fundo eu sabia que o meu coração estava triste, né? E eu perguntava para Deus, eu falava assim: Deus, quando? Quando que o Senhor vai restaurar? Quando que o Senhor vai fazer? Quando que isso vai acontecer? Até no dia que eu falei com Deus, eu falei assim: Deus, então tira de mim. Se não for do teu querer, se não for da tua vontade. Tira todo o sentimento. Eu não quero sentir nada. Não quero sentir amor. Não quero sentir raiva. Vou continuar tendo um relacionamento normal, porque a gente tem um filho e meu filho precisa dele. Mas eu não quero mais isso. Eu quero levantar minha cabeça. Eu quero sentir alegria no meu coração. Né? E eu acho que foi a partir desse momento que eu acho que realmente eu rasguei meu coração assim diante de Deus e falei com Deus, eu não aguento mais. Né? E foi nesse momento que eu acho que Deus realmente começou a ver a sinceridade do meu coração, assim, e começou realmente, foi onde que eu comecei a sentir realmente o agir de Deus. Não que ele não estivesse agindo desde o início, desde o momento que eu estava orando, mas no momento em que eu me rasguei, em que eu me prostrei diante dele, chorei de verdade, falei assim, Deus, eu não aguento mais. Se for para ser, vai ser. Se não for, só tira. E foi a partir daquele momento que Deus começou a trazer respostas. Que Deus começou a trazer mudança no meu coração, começou a trabalhar na vida dele também, né? Porque foi justamente o período que ele falou para mim que já estava se sentindo incomodado. Foi onde que Deus começou a trabalhar. Me contou das experiências que ele teve com Deus de madrugada. Entendeu? E que Deus mostrou para ele aonde que ele tinha errado, aonde que ele tinha pecado, né? Aonde que ele tinha falhado. E ele falou comigo assim, eu sei que eu fui imaturo, eu sei que eu fui irresponsável e que a gente não joga um casamento fora porque a gente não é feliz naquele momento, né? Então, houve mudança, assim, na nossa vida, no nosso caráter e nos aproximou mais de Deus. Nos aproximou muito, muito mais de Deus. Porque tudo que a gente faz hoje, a gente coloca Deus em primeiro lugar. Se a gente planeja comprar uma panela, a gente fala assim, vamos orar e vamos ver se Deus tem propósito em cima dessa panela. Entendeu? Então, fortaleceu mais o nosso vínculo, fortaleceu mais a nossa vida. E Deus
tem trabalhado de forma assim, tremenda, tremenda, tremenda na nossa vida. Jennifer, quando você descobriu o diagnóstico do filho, você questionou a Deus? Muito. É porque o Espírito está me falando aqui. Questionei muito, chorei muito. Eu não aceitei. Eu falava assim, Deus, não aceito. Não aceito isso. E eu lembro que no dia que eles deram pra gente o diagnóstico dele, que eles ficaram umas 4 horas com ele lá para dentro do hospital, lá, fazendo todos os testes com ele. A médica chamou a gente e falou assim, olha, ele tem todas as características de uma criança autista. Aí o Marcelo mesmo, eu acho que até isso ficou muito no meu coração, que o Marcelo virou para ela e falou assim, um dia ele vai ser uma criança normal? Aí ela virou para ele e falou assim, o que é ser normal para você? Você não é normal na visão dele. Eu não sou na sua e você não é na minha. O que é ser normal para você? Aí ela virou para ele e falou assim, Samuel é uma criança normal. Ele não deixou de ser normal. Ele só tem o mundo dele. Ele só vê o mundo de uma maneira diferente, mas ele não deixou de ser normal. Aí ela falou comigo assim, vocês, quanto pais, têm por obrigação cuidar da vida dele, né? E ela falou comigo assim, se vocês cuidarem dele, né? Se vocês amarem, se vocês cuidarem, tratarem da forma como devem tratá-lo, né? Quando ele tiver 12 anos, ninguém vai falar que ele tem autismo, né? Só que naquele momento foi um baque muito, muito grande para mim. Porque eu falava assim, Deus, e agora? Como que vai ser? Como que vai ser o futuro? Qual que vai ser o futuro dele? Né? Ele vai conseguir viver? Ele vai falar? Porque na época ele não falava. Falava assim, ele vai falar? Ele vai brincar? Ele vai correr? E eu não tinha certeza de nada. E eu perguntava para Deus, assim, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Né? Porque, e eu tinha assim, né, eu tinha uma raiva que as pessoas falavam comigo assim, ah, Deus escolheu porque você é especial. Deus só escolhe gente especial para ser mãe de menina especial. E eu pensava assim, que especial, o quê? Se fosse especial, ele me dava um menino normal. Pensava igual o Marcelo, né? Só que com o tempo a gente começa a estudar, né? Com o tempo a gente começa a procurar o melhor pro filho da gente. E a gente começa a entender que não é aquilo que a gente pensava. Que não foi aquilo tudo que a gente criou na cabeça da gente. Hoje o Samuel já vai fazer 10 anos. E todas as vezes que eu olho para ele, eu lembro da fala da médica. Quando ela fala assim, quando seu menino tiver 12 anos, ninguém vai falar que ele tem autismo. E as pessoas olham para ele hoje e as pessoas falam assim, nossa, mas ele tem autismo? Não parece que ele tem autismo. Ele conversa muito bem. Fala 3 línguas diferentes. É de uma inteligência que você fala assim, absurda. E hoje eu olho para ele e falo assim, Deus, eu te agradeço pelo filho que o Senhor me deu, do jeitinho que o Senhor me deu. Entendeu? Porque eu aprendi com ele coisas que eu nunca imaginei que eu fosse aprender, né? Então, tipo assim, eu sou grata hoje, né? Por tudo que eu passei, por todos esses processos nesses 7 anos. A gente tem as lutas com ele, tem os nossos momentos que a gente é como todo ser humano, perde a paciência, né? Tem hora que a gente também fica angustiada, fica nervosa por eles, né? Mas Deus tá sempre trabalhando através da vida dele. E ele é um menino, assim, que Deus vai usar muito, 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 muito. Porque a sensibilidade que ele tem para ouvir a voz de Deus, a sensibilidade que ele tem para estar próximo de Deus, é incrível. Você olha para ele, você consegue sentir a presença de Deus na vida dele. Pensava hoje, pastor, e ouvindo o testemunho dela, a história dela, que ela também teve o casamento dela restaurado, viu? Também teve um casamento restaurado. O Senhor fez coisas maravilhosas na vida dela. Ela não casou, ela se juntou, e o marido pós
estarem morando junto, começou a mexer com drogas. Eu sei que acabou o resultado não sendo saudável para eles. 5 anos e 8 horas pelo marido. E ela podia ter seguido em frente, né? Mas ela disse, é uma vida, é pai dos meus filhos. E ela orou, buscou, e o marido retornou. E, gente, é um testemunho muito rico de detalhes, muito forte. E aí, as frases dela, para mim, hoje, foi muito interessante, porque ela disse o seguinte, viu, irmã Jennifer? O mundo tem mania de olhar para as... Tá ouvindo, irmã? Agora, tá melhor? Bota bem. Melhorou, né? O mundo tem mania, olha só, de olhar para a dor como sendo castigo, olhar para a situação como sendo provação. E, às vezes, é exatamente essa dor que está montando o alicerce. Uma casa sem alicerce, ela cai. Ela não tem estrutura. Às vezes é dentro da dor que vem o alicerce, que é forjado aquele alicerce, que ela disse que ela nunca imaginou que ela ia orar tanto pela vida do marido. Pelo contrário, né? Ela não tinha nenhum interesse de estar buscando mais pela vida dele. Mas aí ela já conhecia Jesus. Então foi dentro daquela dor, daquela falta de perspectiva, de olhar para o nada. Às vezes você está dentro do deserto, você está olhando, você não está vendo nada ali. Nenhum sinalzinho, nenhum piscadozinho de luz. Se você está aí louco para desistir, para largar a mão, dar um chute em tudo e dizer, eu vou viver minha vida, eu quero o divórcio, vou seguir em frente, eu vou fazer o que estão mandando eu fazer. Mas aí aparece sempre uns que são usados verdadeiramente pelo Senhor, como esse pastor, que lhe deu uma orientação dos céus. Onde você não tinha conhecimento que o Espírito Santo já estava trabalhando lá. Esse é o mal de todo mundo que está querendo fazer desistir no meio do caminho. Ele não sabe que aquela dor está trabalhando lá no coração do outro também. Então, irmãos, a dor que você está sentindo aí, você nem sabe, mas o outro também está sentindo. E lá, do jeito que está tratando com você aqui, Deus está tratando lá. Deus está tratando lá também. E é essa dor de lá e a dor de cá que juntos estão fazendo o alicerce. E não é que a dor é uma provação, mas é uma forma de você se aproximar de Deus e saber quem é soberano. E é Ele, somente Ele. Então, as dificuldades, ela não é um bicho de 7 cabeças. Como a irmã falou, seu filho, com o problema, quando chegou, pintou um gigante maior do que o que deveria ser. E ela derrubou o gigante brincando, com 5 pedrinhas. Derrubou o gigante brincando. E hoje está aí com um rei ungido. Olha só, né? Nem era problema. Mas uma forma do Senhor mostrar a sua soberania. Porque muitos são normais, viu, irmã Jennifer? E mal falam o português. Seu filho, você falou que já está em 3 línguas, né? 3 línguas. Veja só você. Então, o Senhor está trabalhando, e o Senhor trabalha. O deserto de todo mundo é diferente, irmãos. Todo o deserto é diferente. E o Senhor vai trabalhar de forma diferente. E com sabedoria na palavra do Senhor, você toma as suas decisões. É com base na palavra do Senhor. Procure pessoas também que vão te orientar dentro da palavra do Senhor. Sim. Como ela recebeu orientação de conversar, voltarem a se conhecer, porque realmente, irmãos, essa distância,
ele começa a forjar, principalmente essas dores, começa a forjar uma nova personalidade. Então, aquele que foi não é mais o mesmo que vem. Glória a Deus, aleluia, Amém. aleluia, quem recebe, eita, glória. Amém. Aquele que foi não é o mesmo que volta. Aleluia. E é para a honra e a glória do Senhor Jesus. E aí você tem que se conhecer de novo. Porque você que ficou também não é mais a mesma, não é mais o mesmo. É diferente também. E o Senhor está fazendo mover. Então é preciso, mais uma vez, se conhecer, ser amigo, se juntar, conversar, sentar à mesa, tomar o café da tarde. Olha que coisa mais linda, né? Senta todo mundo à mesa. O Senhor está falando aqui com pessoas, viu, irmã? Olha, você segure aí a bênção. O Senhor está entregando a bênção aqui para pessoas. O Senhor está dizendo que até o final desse ano vamos estar todos sentados à mesa. Oh, aleluia! O Senhor está entregando, está dizendo, olha, até o fim do ano tu verás toda a tua família sentada à mesa. Sentada à mesa. Eu vejo, irmão, a mesa montada. Eu vejo 6 lugares a essa mesa. Olha, vai recebendo. Vejo 6 lugares dessa mesa e o Senhor está dizendo, cada um tem o seu canto separado e eu vou juntar essa família. Sentados à mesa. Glória ao Pai, que é poderoso para fazer cumprir todas as promessas nas nossas vidas. Aleluia. Senhor, tem restauração ainda para esse ano, em pessoas que estão aqui dentro desse grupo, agora. Ô glória, ô glória. Eita, Deus tremendo. Eu vejo pessoas fazendo caminho de volta, pedindo perdão, voltando, sendo chamados para conversar, sentar à mesa. Irmãos, é forte a visão que o Senhor está me dando, é forte a visão que Deus está me dando. A mesa posta. Gente, é como se fosse num horário de tarde, assim, a mesa posta. E a família reunida. Aleluia, aleluia. Nosso Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Nosso Deus, quando promete, Ele cumpre. E não existe dificuldades, não, irmãos, viu? Não existe dificuldades. Existe pouca fé. Pouca fé. Porque quando você tem fé, fé, fé em abundância, você vê se chegar a promessa do Senhor acontecer. Coisas pequenas podem até atrapalhar o meio do caminho, mas é você que faz elas acontecerem. Por que você não tira as coisinhas pequenas que estão atrapalhando, essas pedrices que estão atrapalhando no meio do caminho e deixa de mão? Como discussões por coisas pequenas, coisas poucas. Depois você começa a equilibrar a conversa. Depois você começa a ir adaptando, né, irmã Jennifer? Como aconteceu na conversa, no voltar. Foi tudo sendo aparado às arestas. Hoje são 2 pessoas modificadas, Totalmente. formadas, completamente. Visão. Vocês estão Totalmente na diferente. mesma linha de visão. Mesma linha de visão, que andava um para cá, é minha vida, é meu dinheiro, é minha história, é minha caminhada. E hoje, a diferença. Olha o que é que Deus. Gente, o sobrenatural de Deus, olha como é que Deus faz. Agora é a minha casa, a minha família, o nosso dinheiro. Nossa, Oh, meu Deus, aleluia. Ai, papai. é a nossa família. Né? É o nosso, nossa casa, nossa família. Eu creio, irmãos, eu creio que o Senhor tem restauração, eu creio que o Senhor tem nova história, transformação de mente. Porque restaurar primeiro, irmão, esse caráter que foi, né, corrompido, caráter corrompido, gente, a aliança, se vier, quebra de novo. Caráter corrompido, a aliança, se voltar, quebra de novo a aliança. É como a Bíblia fala, eu vou me arrepender, e o meu arrependimento ele é genuíno, porque é aquele que eu me arrependi, eu não faço mais. Eu não faço mais. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Irmã Jennifer, minha irmã tem mais algo para acrescentar para esse povo trilindo que está aqui. Magnificamente do Senhor. Ai, que eles realmente
se rasguem diante de Deus. Que eles realmente coloquem diante de Deus todo o sentimento, toda a tristeza, toda a raiva, né? Toda a mágoa que a gente carrega assim no casamento, principalmente quando tem separação. E que a gente permita que o Senhor trabalhe. Porque eu tive que permitir. Enquanto eu não permiti, o Senhor não trabalha, né? Então, que vocês realmente se rasguem diante de Deus, coloquem diante de Deus e falem, Deus, realmente seja feito o teu querer, não o meu, né? Restaura, né? A família realmente é o nosso primeiro ministério, gente. Família, Deus não fez a gente para casar e separar. Deus não fez a gente para construir uma família aqui, outra família ali. Ele fez a gente para ser um só. E a gente precisa enxergar a nossa casa, enxergar a nossa família como um mesmo. Assim como aqui na minha casa, antes a gente separava cada um, igual a irmã falou, cada um com seu individual. Isso é meu, isso é seu. Essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade é minha, né? Passar a assumir também os nossos erros também, né? Que é igual eu li aqui, alguém realmente falou assim que a gente é mais fácil culpar o outro do que ver também os erros que a gente faz, né? Eu acho que todo mundo erra, né? Minha mãe sempre costuma falar comigo que é 50% de um e 50% de outro. Então a gente também tem que se examinar. A gente também tem que buscar, procurar ver, né? Aonde que foi que eu falhei? Aonde que foi que eu também abri, né, brechas para que o inimigo fizesse o que fez, né? Agisse, trabalhasse diante daquilo, né? E procurar, gente, fechar todas as brechas, né? Fechar todas as brechas que a gente abre, né? Numa palavra, né? Num ato da gente também. Às vezes a gente acha que não tá magoando o outro e magoa também, né? Então, realmente é buscar mesmo, se colocar diante de Deus, colocar Deus em primeiro lugar e procurar examinar sempre o nosso casamento, quando alguma coisa vê que não tá legal, quando vê que tá falhando ali, falar assim, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar primeiro resolver antes de tomar medidas drásticas, né, igual foi aqui em casa. Eu não esperava por aquilo. Para mim foi uma surpresa, porque eu não enxerguei onde que estava o erro. Eu não enxerguei para onde que estava caminhando aquilo. Para mim estava tudo bem, estava tudo normal e não estava, né? Então, é permitir, né? Permissão de Deus trabalhar na vida da gente, na vida do outro, né? E para aqueles que já estão separados, né? Assim como Deus trabalhou comigo, foram 1 ano e 5 meses, praticamente, né? Separado do meu esposo. Eu até brinco com ele, que eu falo com ele assim, eu não sei como que a gente conta o nosso casamento, se a gente conta 1 ano até o momento que a gente separou e depois a gente começa a contar do zero, né? A gente até brinca assim. Mas nesses 7 anos de casado mesmo, que a gente casou em 2015, a gente ficou 1 ano e 3 meses separados um do outro, vivendo em casas diferentes, né? Teve um aprendizado, mas também foi bem sofrido para ambos, mas por questões de maturidade, questões de pensamentos diferentes, né? Como a irmã diz, a gente não tinha um só pensamento, a gente não estava trilhando um caminho junto. A gente estava só vivendo, né? Cada um vive. Mas a partir do momento que Deus começa a trabalhar, que Deus começa a restaurar, as coisas começam a mudar, né? A mudança de mente, a mudança de caráter, a mudança de tudo na vida de ambos. Então, que vocês permaneçam assim, firme, né, na palavra, firme diante de Deus, que vocês busquem, sim, conselhos com pessoas que vêm do alto também, que vão estar ali intercedendo e orando com você, né, que vai estar te apoiando, que quando você pensar assim, Deus, não quero mais, a pessoa vai falar assim, não, Deus manda te dizer que ainda há tempo para restauração, Deus manda te dizer que ainda não é tempo de você trilhar seu caminho para o outro lado, né? E é isso. Que vocês continuem firmes, continuem orando e buscando o melhor para a família de vocês. Aleluia, glória a Deus. Ana, quer falar? O pastor, só queria pedir. Oi, amiga. Eu só queria pedir para você
que você já falou sobre o período da volta, né? Que no início você ficou um pouco mexida com a situação, ficou em dúvida, mas para falar com o pessoal, o período que vocês ainda ficaram namorando, até você realmente voltar a morar junto com o Marcelo, né? Voltar em aliança, porque às vezes o pessoal pensa, a maioria dos sistemas que a gente vê, né, pastora, que a volta também não é fácil, o Não, período da volta. Eu queria que você falasse mais assim, um pouco como foi o tempo levando Essa em conta volta é tremenda aí, viu? e o tempo até vocês voltarem e realmente morarem juntos. foi um período assim de conhecimento mesmo, igual o pastor realmente havia falado, né? A gente voltou até aquele namoro que a gente não teve no início, né? Porque foi tudo muito rápido. A gente atropelou passos, a gente atropelou processos, né? No início do nosso namoro. Então, a gente se conheceu. Eu vou falar com vocês, tipo assim, o período que a gente voltou a namorar, né? Foi um período que a gente realmente começou a se conhecer, né? Eu comecei a conhecer o novo Marcelo, mas a gente também teve os nossos embates, né? Também tivemos nossos choques de pensamentos, tipo assim, mas por que foi daquela vez era assim e agora você tá fazendo assim, né? Por que você tá. Tem certeza mesmo que você mudou, né? A gente sempre fica assim com aquele receio de voltar àquela pessoa do passado. Então a gente sempre anda na defensiva, a gente sempre acha que aquilo vai voltar a acontecer com a gente, né? Mas nesse período, realmente foi um período de muito conhecimento para nós dois, porque eu pude ver realmente o quanto ele amadureceu, né? Pude ver o quanto houve mudança de mente, mudança espiritual na vida dele. Gente, eu nunca vi meu esposo buscar tanto a Deus igual eu tenho visto nos últimos tempos. Eu nunca o vi tão próximo de Deus assim, dele chegar para mim e falar assim: olha, vamos à igreja, vamos orar, vamos buscar. Eu nunca tinha visto isso, entendeu? Então, tipo assim, foi um momento muito gostoso, porque eu falo que foi onde a gente realmente começou a sair, só nós dois. Tinha muito tempo que a gente não saía. Tinha muito tempo que a gente não. Porque tudo que a gente ia fazer, a gente pensava assim: não, tem que pagar o exame do Samuel. A gente não pode ir ali na esquina comer uma pizza porque a gente tem que levar o Samuel no médico amanhã. Não, a gente não pode ir ali comer um hambúrguer porque tem que guardar dinheiro para fazer aquilo. E nesse período que a gente voltou a namorar, né, que a gente voltou a se conhecer, foi um período gostoso, porque foi um período onde a gente começou a sair. Que ele ia me buscar no serviço de manhã e ele nunca tinha feito isso. Às vezes eu estava saindo do serviço, ele estava lá na porta esperando para a gente tomar café antes dele ir trabalhar. Entendeu? Então foi um período assim de conhecimento mesmo, né? Teve períodos que a gente teve os nossos embates, como todo mundo. Gente, não é porque voltou que muda assim. Tem as discussões, tem as brigas, mas já não é daquela forma como eram antes. Já não é daquela forma agressiva que você está sempre ofendendo o outro, está sempre brigando, sempre acusando o outro de alguma coisa, né? Quando a gente percebe que a gente já não está assim, falando a mesma língua, a gente fala assim, não, então vamos ver, vamos orar, vamos ver o que Deus vai fazer em cima disso. Aí depois ele chega e fala assim comigo: ô meu bem, me perdoa, porque aquele dia eu falei assim com você, e hoje eu vi que eu errei no meu falar. Da mesma forma, eu chego para ele e falo assim: ô meu bem, me desculpa se você se sentiu ofendido ou magoado com o que eu falei. Então eu acho que a gente passou a ter mais diálogo do que a gente tinha antes, né? Passou a ter mais compreensão do outro também do que a gente tinha antes. Deixou de ser só aquela coisa de viver dentro de casa juntos. Passamos realmente a ser um depois disso, né? Eu creio que foi mais isso. Ele falava, a Erisley me perguntou aqui, ele te falou o que sentia quando estava separado? A gente não conversou. Quando ele realmente falou que saiu de casa, ele simplesmente saiu e, tipo, não, não ligava para mim, não me procurou em momento algum. Quando era o final de semana dele de pegar o Samuel, quem buscava era a irmã dele. Então a gente não teve realmente contato
durante esse período que a gente ficou separado. A não ser as 3 vezes, né, que eu chamei ele para conversar, porque eu queria voltar, porque eu queria que Deus fizesse naquele momento. Porque na minha cabeça eu pensava assim, passou de 3 meses, não tem mais volta, né? Para mim, o máximo que uma pessoa podia ficar longe de casa era 3 meses para poder restaurar o casamento. Isso na minha mente, né? E falava, tanto que eu falava com a Saninha, falava assim, a Saninha já tem mais de 3 meses, ele não volta para casa mais, não. Já deu tempo da pessoa pensar, já deu tempo da pessoa sentir. Mas a gente não conversou. Até o... Ele voltou, falou sobre ou não? Continua. Oi? Continua a incógnita. Não, Quando ele voltou, conversou sobre isso ou não? ele falou para mim assim que realmente, naquele momento em que ele saiu de casa, é porque realmente ele queria viver uma vida de solteiro. Porque ele falou comigo assim que ele estava sentindo o peso da responsabilidade de cuidar de uma casa sozinho. Porque foi no momento em que eu parei de trabalhar, foi no momento que a gente viveu as descobertas, né, do diagnóstico do Samuel. Foi um momento que a gente realmente gastou muito dinheiro, porque a gente pagou muito exame particular. Muito, muito, muito exame. Então, a gente pagava R$ 900 em cada exame que o Samuel fazia. Entendeu? Então, tipo assim, no início a gente não teve a ajuda do SUS, porque tudo era muito demorado e eles precisavam de exames rápidos. Então, a gente teve, assim, esse impasse, e ele falou para mim, assim, que ele não estava suportando o peso de cuidar de uma casa sozinho. Para ele, a responsabilidade de ter uma casa, de sustentar uma família, sustentar 2 pessoas, sustentar ele, sustentar uma casa, né? De ter uma criança autista dentro de casa, de ter que enxergar ele de uma forma diferente, né? Que para ele aquilo foi muita coisa. Dizer que para ele não suportou aquilo, né? Então ele começou a se sentir infeliz, começou a entrar em depressão, porque na mente dele tudo tinha que ser para ele. Ele tinha que trabalhar para sustentar ele tinha que trabalhar para viver a vida dele. Né, na casa dos pais dele, ele de certa forma não tinha obrigações assim de fazer compra, de fazer nada. Na casa dos pais dele, ele vivia, os pais deles eram responsáveis pela casa, então ele não teve aquela criação de que ele tinha que ser responsável por alguma coisa, né? Então, segundo ele, para ele aquilo foi muito pesado. Então ele achava que ele tinha que sair fora, tipo, se eu largar você, largar ele, e cumprir só com a minha obrigação de dar a pensão, eu vou conseguir viver e ser feliz. Só que ele chegou lá e descobriu que as coisas não eram assim. Coitado. Né? Aí ele descobriu que voltar para casa dos pais era muito pior do que antes, né? De quando ele morava lá. Tipo assim, né? Porque depois que a gente sai da casa de pai e mãe, não é a mesma coisa a vida da gente. Para voltar, não é a mesma coisa. Né? Então, tudo diferente, né, irmã? Nossa, totalmente diferente. Eu falo, porque eu morei com minha mãe, né? Também, período. Então, tipo assim, é muito difícil. Porque você já tá acostumado a viver sua vida, fazer do seu jeito. E você voltar, você vai viver de acordo com a regra daquela pessoa, né? Já tá acostumado com outro ritmo. Com outro ritmo. A Vera tá perguntando aqui quanto tempo vocês não ficaram namorando antes de voltar. Por 6 meses, né, irmã? Foram em torno de 6 a 7 meses. 6 a Foi. 7 meses. Isso. É isso mesmo. Eu falo bastante aqui, sabe, irmão? O seguinte, olha, tem que reavivar a amizade, o contato, né? E voltar. Ah, pastor, mas é porque não tá dando certo, porque o homem tá igual um gato molhado. Não pode nem chegar perto que já quer azunhar, né? Já dá os atritos, umas confusão. Eu disse, vai acalmando, vai fazendo, Xane, vai acalmando, Xane. É porque às vezes você chega também com a voz pesada, né? Tem gente que já é de natureza, já a fala mais pesada, então vai acalmando tu também, gatinho. Entendeu? O gatinho, a gatinha já vai acalmando, entendeu? Para quando chegar perto, vai reavivando essa amizade. Irmãos, porque precisa.
não vai ter como voltar para um canto onde a pessoa só vive se degladiando, se esmurrando com a fala, né? Quero dizer assim. Aham. Então, segundo um pouquinho aí, né, o espírito aí não vou falar isso não, que meu marido está na live, né? Mas vai segurando um pouquinho aí, meu povo, né? É, Vai amansando o gatinho, entendeu? Gatinho, se acalma, gatinho, não é assim não. Então não revida algumas coisas, é melhor calar. O silêncio fala, o silêncio grita, na verdade. O silêncio grita. Então, quando vê que a pessoa já está mais assim, aí dá uma segurada. Porque quando voltar para dentro de casa, vai ser desse jeito, né, Jennifer? vai, Vai ser vai. desse modelo. Você já não vai mais pular em cima como Pular em cima. outrora Você acontecia. já vai ter domínio, né? Você já vai É. ter aquela Isso, sabedoria, irmã! Olha isso, domínio próprio. né? Tudo isso que eu falei é para te dizer, domínio Domínio próprio. E você vai conquistar e aplicar, vai viver e não só ouvir falar. em nome de Você Jesus. vai viver isso, domínio próprio. E tudo te vai bem. Aleluia! Amém. Irmã, Amém. fica aqui meu agradecimento eterno, é claro, Eu que né? agradeço. Pela sua exposição de trazer a sua história para contribuir na caminhada, na jornada Amém. dessas princesas e desses príncipes que estão por aqui, né? Amém. Eu que agradeço pelo Estão passando convite. aí pelo deserto, mas o deserto vai acabar, em nome Em de nome de Jesus. Jesus. Esse deserto não é Amém. para a morte, mas é para te forjar, alicerçar no Em fogo. nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. O Senhor te colocou dentro da fornalha, mas não é para morrer, mas é para andar contigo dentro da fornalha. E para envergonhar todos aqueles que estão do lado de fora esperando a derrota. Em nome de Jesus. Envergonhar aqueles que estão do lado de fora dizendo, esse daí não tem Deus, esse aí não tem Deus, e o Senhor está dizendo, não preocupa, eu estou contigo, tu vai sair ileso, ileso daqui de dentro. Ileso, irmã, Aleluia. tem queimaduras, porque vai ficar assim falando sobre o deserto, vai edificar outras vidas e não vai sentir mais a dor do deserto. Ô, glória! Aleluia. Né? Amém. Porque a dor do deserto é ruim, mas não vai mais sentir, você vai contar assim para edificar famílias e vidas por onde você passar. É por isso que existe o testemunho das restaurações, né, irmã Jennifer? Sim. Que é para alegrar e dar esperança para aquele que está desanimado. Tem um irmão desanimado? Irmão, indica o vídeo para ele lá. Manda para lá, alegra essa vida, diz: olha, Deus faz, é o Deus do sobrenatural, do impossível. O Senhor faz maravilhas, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e é o mesmo Deus de amanhã. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus que trouxe restauração na vida e na casa da irmã Jennifer. É o mesmo Deus, não mudou, não mudou. O Senhor não mudou. Nosso Deus não tem oscilação. Tem mais de 5.000 anos. E o Verdade. povo está até hoje ainda tenta, né, irmã? Anular esse É. Deus, mas não. Não, 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 não. Nosso Deus é o mesmo, o caráter dele é o mesmo. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, nós vamos aqui fazer uma oração. E eu quero que você se conecte agora com o Espírito Santo, porque é ele que traz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Entendam, não é você que vai fazer transformação no coração do cônjuge, não. É o Espírito Santo que faz. O convencimento é o Espírito Santo que faz. Tem gente que pensa que é pela força do seu braço, pelo muito falar, e não é. É o Espírito Santo que faz. Amém? Então, vamos orar para a gente finalizar e abençoar a vida também da nossa irmã Jennifer agora em oração. Pai querido e amado, nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos e agradecemos. A presença do teu Espírito Santo aqui esta noite, a qual, Pai, falou ao coração de muitos e vai falar ao coração de milhares. Eu creio, Pai,
Eu creio que vai falar ao coração de milhares de pessoas esse testemunho que vai alcançar vidas, meu Deus, que nesta hora, Pai amado, estão com problemas também, Pai amado, no casamento, e que é, Senhor, relacionado a uma dificuldade, Pai, física, emocional, financeira, e o Senhor vai falar e vai bradar no coração. E eu creio, meu Deus, que esta mesma mensagem, Senhor, que bradou no coração de muitos, que está bradando no nosso coração, também vai alcançar os nossos. Em nome de Jesus, o teu Espírito Santo pousará no lugar aonde ele estiver, aonde ela estiver, nesta hora, Senhor. Os nossos familiares, vai trazer rompimento, Pai, de barreiras, Senhor. Em nome de Jesus, casais, Pai amado, aonde está sendo, Senhor, colocado no teu altar, Pai amado, por terceiros, apresentando pessoas como intercessores. Nesta hora, Pai, eu quero falar a essas pessoas que estão intercedendo pelo seu tio, pelo seu primo, pelo seu filho, pelo seu irmão. Ô, papai querido, que o Senhor abençoe essa pessoa duplamente, porque está levando, Senhor, o teu nome, Pai, edificando o teu nome, Pai, e intercedendo para ver famílias, Senhor, restauradas, reunidas, Pai amado. E em nome do teu filho Jesus, Pai, nós vamos receber testemunho, Senhor, de família sendo restaurada até o final deste ano. Em nome de Jesus, Pai, sentados à mesa, assim como o Senhor me mostrou esta mesa, Pai amado, de 6 cadeiras. Ô, glória! Montada, Senhor, e esperando, Pai amado, esperando acontecer, Senhor, o teu sobrenatural. Deus, visita a casa da minha irmã Jennifer agora, onde ela está. Visita, Senhor, o território, Pai amado. Finca as bandeiras, Senhor. As bandeiras, Pai, pelo Santo Espírito. Está decretado, arecante, obante, oduidere, manaia, laia, que o meu espírito habita neste lar e que eu sou o centro desta família. Aleluia! Eu sou o Senhor, teu Deus, e nem o outro mais. Eu sou o Senhor que escuto as orações. O Senhor me mostra um local separado, na casa. Aleluia! Aonde tu vais sozinha lá, louvar, orar. Tu curva a cabeça sentada. Aleluia! Ora e me busca. Digo, filha, nesta hora, através do meu Santo Espírito, que as tuas orações têm chegado aos céus. Aleluia. E tu tem colocado na minha presença algo de grande importância para a tua família. Algo, irmã, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Foi muito falado aí sobre o SUS. E o Senhor me fala que tem algo teu colocado lá que ainda não chegou na tua mão. E tu tem apresentado o Senhor. E o Senhor diz que é uma medicação que está chegando nas mãos. Aleluia. Para o nome dele ser glorificado. E eu creio, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo está fazendo este mover e entregando esta vitória na mão da minha irmã, para a honra e a glória do Senhor. Abençoa cada um que aqui esteve, Senhor, nesta live. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos, Pai. Vai visitando, Senhor, em nome de Jesus. Vai visitando essa minha irmã, Pai amado, que está, Senhor, com hemorragia. Que o Senhor possa vir, Senhor, como aquela mulher do fluxo de sangue, Pai. Que o Senhor derramou a cura, Senhor. Toca, Pai, e cessa. Derrama cura, Pai, onde ela está agora. Derrama da tua cura, Pai, porque eu creio, Senhor, nas maravilhas do nosso Deus, que faz, e é para testemunhar, diz o Senhor, do que Ele está fazendo sobre a tua vida. Aleluia! E aqueles que recebem esta oração, que digam um amém e adore ao Senhor, em nome de Jesus. Amém! Oh, glória a Deus! Aleluia. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém, amém, glória a Deus, amém. Receba a minha cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmã, meus irmãos e minhas queridas, que Deus abençoe cada um que está aqui, tá? Irmã Jennifer, beijo no coração. Gente, obrigada, viu? Viu? Deus abençoe. Um abraço pro Amém. Samuel, um abraço pro seu esposo também. Amém, Em nome obrigada. de Jesus. E que muitas vitórias
chegue na tua vida, Em tá? nome de Jesus. Viu? Eu vejo essa medicação, viu, irmão? É algo aí que não é coisa pouca, não, mas que vai chegar nas suas mãos. Amém. A glória do Senhor. E Em você vai nome dar de Jesus. testemunho, edificando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus. a live acabou e foi a coisa mais linda desse Brasil, viu? Deus abençoe. Se você não está inscrito no canal, entra aí, se inscreve, e o Senhor vai sendo glorificado. E passa também à frente, né? E Amém. não esquece de deixar like, por favor. Por estar assistindo, não está dando like, e o youtuber entende que não tem relevância. Então, ele não manda, gente, para outras pessoas. E as vidas precisam ouvir os testemunhos das maravilhas que o Senhor faz. Tá bom? Deus abençoe, beijo no coração e tchau, tchau. Silvia.